Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Desenvolvimento de Software para a Web. E nessa sequência de aulas a gente está falando sobre o Node.js e as suas ferramentas agregadas, né? E outras ferramentas que a gente precisa utilizar juntamente com o Node.js, tá? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o banco de dados, tá? Então, o banco de dados a gente precisa utilizar em praticamente todas as aplicações, né, que a gente vai construir, e principalmente quando você está trabalhando com o back-end, né, na parte do servidor. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o MongoDB, tá? Quem ainda não ouviu falar, o MongoDB, ele é um banco de dados não relacional, né? Ele é um banco de dados orientado a documentos, e você consegue ter um armazenamento diferente do que você tem com o armazenamento de um banco de dados não relacional, tá? Para fazer o download dele, você pode botar aí no Google, né, download Mongo, por exemplo. Mas antes disso, vamos ver se a gente vê algumas características dele aqui, tá? MongoDB aqui, o site oficial mongodb.com. Tá? E além disso, pessoal, ele também tem integração com a nuvem, né? Você consegue utilizar o MongoDB também na nuvem. É um banco de dados bastante utilizado atualmente. Ele é bastante rápido e consegue trabalhar com grandes quantidades de dados, né? Na casa aí dos milhões de dados aí, com dezenas ou centenas de gigas ou até mais, tá? Então é um banco de dados bastante confiável e é um banco de dados bem simples também de ser manuseado, tá? Porém, para você utilizar ele com o Node, você precisa ter uma interface, né? Ou seja, como é que o Node vai se comunicar com esse banco? Para fazer essa comunicação do Node.js, da sua aplicação com o banco de dados, você precisa instalar mais uma bibliotecazinha que vai ser utilizada juntamente com o seu Node, tá? Então, a gente vai falar dela já já, tá? Então, aqui no site, procurem aqui pela instalação da versão comunidade, né? O link geralmente é esse aqui, tá? Download Center Community, tá? mongodb.com/download center/community, ou então pesquisem no Google simplesmente por download MongoDB Community, né? Que é a versão grátis dele, tá? Então você vai chegar nesse link aqui e entrando nele você faz um cadastrozinho simples, né? Você vai selecionar a versão que você vai fazer o download, tá? Aqui tem outras versões mais específicas, mas a gente vai utilizar essa aqui, tá? Que é o MongoDB Community Server, tá? Então aqui você vai baixar a versão mais atual, né? Que é a versão corrente, que é essa 4.41 atualmente. A sua plataforma, né? Você pode baixar ele para Linux também ou para Windows. E aqui o tipo do pacote, né? Se vai ser um instalador automático, né? Ou então o .zip, tá? Faz o download, instala de forma tranquila, avançar, como é no Windows. E feito isso, você já vai estar ele instalado, né? Dado que ele for instalado da forma correta, você pode testar ele utilizando a linha de comando, tá? Então, primeiramente, depois que você fez o download e instalação, você precisa adicionar a pasta onde o MongoDB foi instalado no seu Windows Path, né? Ou seja, na path do Windows. Então você vai procurar isso aí. Eu não vou mostrar aqui porque eu não tenho como compartilhar a tela total, tá? Somente as janelas. Mas você vai procurar aí por como inserir pasta nas variáveis de ambiente do Windows, tá? Isso aí você vai seguir um passo a passozinho e você vai simplesmente copiar e colar isso aqui, o endereço de onde ele está instalado lá na sua pastazinha, tá? No meu caso aqui ele foi instalado no C dois pontos, né? Program Files, MongoDB, Server 4.2 e você vai colocar o /bin, tá? Tem que se atentar a isso aqui. Você tem que colocar o /bin, que é onde estão os binários. Feito isso, né, você consegue acessar diretamente o seu banco de dados a partir da linha de comando, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Aí você vem vir aqui na linha de comando, depois que está instalado e você fez também a inserção da pasta do MongoDB lá nas variáveis do Windows, né? Windows Path, o nome, se tiver em inglês. Windows
Environment, se eu não me engano, o nomezinho da opção lá que tem nas configurações do Windows, tá? Isso aí é facinho, vocês podem procurar aí. Feito isso, você vai agora testar o seu MongoDB, né? Como é que você testa? Antes de você testar, tem só mais uma coisinha que você precisa saber, tá? Antes de iniciar o seu servidor Mongo, esse banco de dados, ele exige que você crie uma pasta no seu Windows, exatamente nesse endereço aqui, ó, c2.data/db. Então você tem que criar essa pasta aqui, exatamente nesse local aqui. Você vai entrar na sua unidade C, vai entrar ou criar a pasta chamada data, né, de data, de dados, e vai criar uma pasta chamada DB dentro dela. E é aqui que o banco de dados Mongo vai poder trabalhar, tá? Então ele vai buscar exatamente isso aqui para poder tentar usar o banco de dados no seu computador. Feito isso, você vai iniciar o seu MongoDB usando o MongoD aqui, tá? Que ele faz a inicialização do banco de dados. Então aqui ele já está iniciando. Eu vou apertar Ctrl C para matar essa execução. E para você iniciar o seu servidor Mongo, você coloca aqui, ó, é só digitar MongoD e ele inicia o serviço aí de execução do banco de dados Mongo, tá? Feito isso, você pode também testar se o seu banco de dados Mongo está instalado corretamente, né? Como é que você testa? É só você digitar aqui Mongo e ele vai entrar no terminal aqui de dentro do Mongo, tá? E dentro do Mongo, você pode utilizar o comando show databases para mostrar quais bancos de dados já estão criados aí no seu MongoDB, tá? Então aqui, ao executar esse comando, a gente tem o banco de dados admin, né? O meu blog app, o config, o local e o teste Mongo, tá? Então esse blog app e o teste Mongo foram dois bancos de dados que eu criei e você vê aqui que o uso deles é muito baixo, né? Praticamente não estão usando nada de dados do computador. Então ele tem uma otimização bem forte em termos de armazenagem, tá? Ele consegue zipar bem, economizar espaço do disco e mesmo assim conseguir bastante velocidade, tá? Feito isso, se o seu banco de dados está funcionando, né? Então, se você quiser entrar em algum banco de dados, você pode utilizar use, né? Aí, teste Mongo, por exemplo, que é o nome do banco de dados que eu tenho criado aqui. Então, eu vou use teste Mongo. Então, agora eu estou dentro desse banco de dados e eu posso utilizar comandos para visualizar esse banco de dados. Por exemplo, se eu utilizar show collections, ele vai mostrar quais são as tabelas, digamos assim, né, que eu tenho dentro do meu banco, tá? E eu também posso fazer buscas, né? Por exemplo, db.users, que é o nome da minha entidade aqui, né? .find, tá? E fecha com parênteses para chamar a função. Então eu vou listar quais são os objetos, né, que estão cadastrados dentro dessa minha entidade user. Então eu tenho aqui um usuário que tem um identificador ID, né? Aí ele tem um object ID para isso. Esse meu cadastro ele também tem um nome, né, que é Siddhartha, tem um atributo idade também, que é 29, tem um e-mail, que é esse e-mail aqui, né, e mais essa variável aqui que é própria do MongoDB, tá? Então com isso você consegue manipular aí o seu MongoDB utilizando a linha de comando. Feito isso, se o seu MongoDB está funcionando de forma correta no seu computador, você agora precisa fazer a comunicação, né, a interface que vai ligar o banco de dados com o seu Node.js. E como é que você faz isso? Você vai utilizar uma bibliotecazinha chamada, né, Mongoose, tá? Então, Mongoose é a biblioteca que a gente vai utilizar para fazer essa interface entre o banco de dados e o meu Node.js. Então, ele vai fazer o mapeamento dos meus objetos no Node e vai poder salvá-los do banco de dados, apagar, editar e etc. Tudo com os comandos JavaScript que eu vou colocar lá no Node, né? Então, ele faz a conversão desse código JavaScript para os comandos aí do Mongo e então executa essa interface, tá? Para a gente sair aqui do Mongo é só apertar Ctrl C, tá? Aí você encerra a execução, se não você digita exit, né, aqui para sair. E ele diz bye, né? Então você saiu agora do Mongo e voltou para o terminal de execução normal do Windows. Agora, dentro da pasta do seu projeto, aqui a gente está dentro do projeto calculadora, né, que a gente estava trabalhando nele. E aqui eu vou instalar o meu Mongoose. Como é que eu instalo? npm, né, install -save
e o nome da biblioteca, Mongoose, tá? Vamos ver aqui mais umas características do Mongoose. Vamos procurar aqui no repositório oficial, né? Mongoose npm. Então tá aqui o Mongoose, ó. Ao você utilizar o npm lá na instalação, ele já pega a última versão disponível, tá? As atualizações ele também faz de forma automática, sempre com a sua autorização, claro. Então aqui você tem uma documentação do que é o Mongoose, né? Então o Mongoose é uma ferramenta de modelagem, né, de objeto, utilizada para trabalhar de forma assíncrona, né? E aqui tem mais algumas informações sobre ele, tá? A forma de instalar, né, npm install mongoose, mas a gente vai utilizar o "-save", que é para poder armazenar de forma independente em cada projeto. E aqui tem como você deve usar, né? Você tem que importar a biblioteca, né, o Mongoose, e aqui você tem algumas características aí dele, né? Uma visão geral de como utilizar o Mongoose, etc. Então eu peço que vocês leiam isso aqui para que você consiga entender como é que o Mongoose funciona, tá? Então aqui tem vários exemplos aí que são bem práticos, bem simples de serem executados e você deve testar aí no seu computador, tá? Voltando para cá, vamos fazer a instalação aqui na nossa máquina, tá? Deixa eu mudar aqui a visualização para o CMD. Então aqui no nosso CMD você vai colocar aqui npm install "-save mongoose" dentro do seu projeto Node.js, tá? Aperta Enter, ele vai fazer a instalação aí do Mongoose para a gente de forma bem fácil, né? Vê se teve algum erro, né? Teve um errinho aqui porque o meu package.json já estava criado, mas vamos testar, vamos ver se ele conseguiu instalar, né? Vamos testar ele aqui. Para testar, a gente vai criar deixa eu mudar aqui a visualização de novo, tá? Tá aqui por VS Code. Então aqui dentro do nosso projeto calculadora, a gente vai criar um novo arquivo aqui, tá? Vou criar aqui dentro mesmo, tá? Para ficar mais simples. Então vou criar aqui um novo arquivo que vai se chamar teste mongodb.js. Então esse aqui vai ser o meu aplicativozinho que eu vou fazer uso aqui do meu banco de dados MongoDB. E o que é que vai precisar ter dentro dele, tá? Primeiro de tudo, você tem que importar a biblioteca, né? E como é que você faz isso? Você declara uma constante, né? Por que uma constante? Porque isso aqui não vai mudar, tá? Isso aqui vai ser sempre a sua referência para o Mongoose. Então, pode utilizar uma constante, tá? Mongoose, aí o require, né? Recebe require para importar o módulo, lembram disso? E aqui eu coloco o nome Mongoose, né? Feito isso, eu preciso também fazer algumas configurações iniciais do Mongoose, tá? Quais são essas configurações globais? MongoDB config, né? Para a gente saber o que a gente está fazendo aqui. Então aqui a gente vai precisar fazer mongoose.promise recebe global.promise, tá? Isso é um comandinho que tem que ser feito para essa configuração inicial dele. E depois disso a gente já pode iniciar a conexão com o banco de dados, tá? Então, mongoose.connect, tá? Abre e fecha aqui. E aqui a gente vai colocar o endereço do nosso banco de dados. Qual é o nosso endereço? É MongoDB, né? Para identificar que a gente está se comunicando com o Mongo, / localhost. Se você tiver um Mongo rodando em um servidor na internet, por exemplo, você pode colocar o endereço aqui também, tá? Como a gente está executando ele de forma local, eu vou colocar aqui que o endereço é o meu localhost, tá? Localhost / e agora o nome do banco de dados. Vocês viram que lá no nosso CMD a gente tinha um banco de dados chamado teste Mongo, né? Então, dado que você já tem esse banco de dados criado, você só coloca ele aqui. Se você ainda não tem um banco de dados criado, é só você voltar lá na sua linha de comando, né? Deixa eu alterar aqui para mostrar para vocês. Você volta lá na sua linha de comando, né? Por exemplo, eu sair aqui. E aí você vai digitar Mongo, né? Para entrar dentro do MongoDB. E aqui você vai utilizar e use o nome do banco de dados, tá? Fazendo isso, você já cria esse banco de dados automaticamente, tá? Se não, quando você fizer lá a conexão utilizando o Mongoose, ele também vai fazer a criação do banco de dados para você, tá?
Então vamos voltar lá para o Mongoose. VS Code aqui. Tá, então passa aqui o nome do banco de dados que vai ser conectado, né? E aqui a gente vai ter que passar um outro atributo aqui, tá? Que vai ser essa função aqui que a gente vai passar. Então se atentem à ordem, tá? O primeiro parâmetro aqui é o endereço do banco de dados, aí vírgula, abre e fecha chaves, tá? Aí aqui dentro você vai ter que passar um objeto aqui que vai ser utilizado para a configuração dele, que vai se chamar use mongo client, tá? True. Feito isso, essa parte da conexão está feita e aqui você vai colocar o then e o catch, né? Para você fazer a execução. Se isso aqui for feito, se for executado de forma correta, ele vai executar o then. Se tiver algum erro, ele vai executar o catch, tá? Aqui no Visual Studio, você digita then, ele já completa aqui para você, tá? É then C. Deixa eu mostrar aqui, ó, then C. Aí ele já adiciona as cláusulas then e catch para você de forma automática utilizando o VS Code, tá? Aqui dentro do then é o que vai ser executado se a conexão for bem sucedida, e aqui dentro do catch é o que vai ser executado se a conexão falhar, tá? Se a conexão for bem sucedida, o que é que a gente deve fazer? Vamos só imprimir aqui no console, né, que foi bem sucedido. Então console.log conectado com sucesso, tá? Conectado com sucesso. Aí vou passar mais outro parâmetro aqui, que vai ser o result, né? Que é o que a gente recebe como parâmetro aqui na função, tá? Que é o resultado. E se der algum erro, eu vou imprimir no meu console, console.log, deu erro, né? E vou passar aqui o que foi o meu erro, tá? Eu vou imprimir aqui a variável erro, que é a que é passada aqui por parâmetro na cláusula catch, tá? Feito isso, essa parte da configuração da conexão com o banco está finalizada e então eu peço aí que vocês testem e tentem ver se aparece algum erro, tá? Vamos executar aqui para a gente ver. Vou salvar, né? Vou mudar aqui a visualização para o meu CMD. E aqui no meu CMD, dentro da calculadora, eu tenho o meu teste mongodb.js, tá? Que é o programazinho que eu vou executar. Então eu vou executar ele com Node, ou então eu posso utilizar Nodimo, tá? Vou utilizar aqui o Node normal, porque a gente só vai querer executar uma vez. Então, teste MongoDB. Executa. E aqui ele mostrou, vamos ver o que ele está dizendo aqui. Está dizendo que a opção Use Mongo Client não é mais necessária, né, na versão do Mongo 5.0 em diante. Então, já podemos removê-la, tá? É uma configuração a menos, é uma coisa boa. E aqui mais algumas informações aí de erro, mas mostrou aqui no finalzinho conectado com sucesso, né? Então, vamos cancelar aqui a execução, né, apertando Ctrl C. E vamos fazer nossa alteração aqui para a gente remover esse atributo que não é mais necessário, tá? Voltando aqui para o VS Code, né? Esse atributo aqui não é mais necessário, então podemos removê-lo. E deixa somente o parâmetro aqui. Se você apertar Alt Shift F, aí ele formata, ou é Ctrl Shift F. Bem, ele formata o seu código de forma automática, tá? Se não der para visualizar bem aí. Agora vamos executar de novo, tá? Salva. Vamos voltar lá para o CMD. Ó, o CMD ele travou, né? Ele não está respondendo aqui. Nem para... conseguimos matar. Então vou executar de novo. Node teste MongoDB.js. Então, ele mostrou aqui algumas configurações, né? E diz que foi conectado com sucesso, né? Então, ótimo. A gente conseguiu conectar no banco de dados MongoDB com sucesso. Feito isso, a gente vai encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vê como manusear o MongoDB, tá? Como fazer inserção, remoção, edição de dados, etc. Tá, pessoal? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.